Bom, pessoal, vamos falar agora de circuitos com resistores em série. Ok? Então, o que acontece? Basicamente, o funcionamento é o mesmo de circuito com um resistor único. E é isso que nós vamos buscar, inclusive. Então, a ideia geral qual é? Quando nós tivermos circuitos com resistores associados em série, todos eles serão percorridos rigorosamente com a mesma corrente elétrica. Então, esta é a primeira característica desta associação. A corrente elétrica total do circuito, ou seja, a corrente elétrica que passa pela fonte, a corrente elétrica que passa pela fonte, a corrente elétrica total do circuito, ela é a mesma em todos os resistores. Ou seja, ela vai passar pelo resistor 1, ela vai passar pelo resistor 2, ela vai passar pelo resistor 3 no nosso caso, e se houvessem mais resistores, ela passaria por todos eles. Tá? Bom, então o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a calcular a resistência elétrica que substitui todas as resistências associadas. E esta resistência elétrica é chamada de resistência equivalente. Por isso esse REC. Tá? Deixa eu até anotar o nome aqui. Eu calculo a resistência equivalente. A função dela é substituir todos eles de forma equivalente, ou seja, sem que haja alteração nas condições gerais do circuito. Tá? Como nós calculamos isso quando estivermos em série? Sempre pela soma das resistências dos resistores. Então, no nosso caso, R1 mais R2 mais R3. E se houver mais resistores, somamos todas elas. E a diferença de potencial? Bom, veremos. A resistência de potencial, a diferença de potencial, veremos. Qual é o primeiro passo? Tá? Normalmente, o primeiro passo é calcularmos a resistência equivalente desse circuito. Então, vamos começar por aí. Eu vou atribuir valores aos resistores, por exemplo, 2 ohms, 3 ohms e 5 ohms. E a diferença de potencial também, vou atribuir valores, vamos trabalhar com 20 volts. Tá legal? Bom, então o que vai acontecer? Primeiro passo, cálculo da resistência equivalente. A resistência equivalente para este caso, vamos fazer o cálculo aqui embaixo, REC será igual a 2 ohms de R1 mais 3 ohms de R2 mais 5 ohms de R3, o que gera uma resistência equivalente de 10 ohms. O que significa isso? Isso significa que eu posso redesenhar esse circuito, se eu quiser, se for do meu interesse. Eu redesenho esse circuito e digo o seguinte: mantendo as condições do circuito, ou seja, mantendo a bateria que alimenta ele, que é uma bateria de 20 volts, eu posso substituir todos os resistores por um resistor equivalente a eles, por um REC de 10 ohms, que as condições de funcionamento do circuito não serão alteradas, ou seja, ele vai manter a mesma corrente total, a mesma potência total e o mesmo consumo de energia. Então, a partir daqui, eu posso calcular utilizando a primeira lei de Ohm, que em V, RI, diferença de potencial igual a R vezes I. Só que eu não uso qualquer R, eu vou usar o REC. Então, eu posso afirmar que os 20 volts atuam em todo o circuito, portanto, nos 10 ohms, e estabelecem uma corrente total. E que esta corrente total tem um valor. O valor dela será 20 dividido por 10, 2 amperes. Uma vez que eu conheço o valor desta corrente elétrica, de 2 amperes, então eu afirmo que a corrente total vale 2 amperes. E a partir desse ponto,
eu sei que a corrente elétrica que passa no resistor 1 também vale 2 amperes, que a corrente elétrica que passa no resistor 2 também vale 2 amperes, e que a corrente elétrica que passa no resistor 3 também vale 2 amperes, porque é a mesma corrente, e essa é a parte importante. Todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, e por isso eu posso usar esta relação. Bom, e a diferença de potencial? Agora vem a parte interessante. Para o cálculo da diferença de potencial, eu posso de novo aplicar a primeira lei de Ohm para cada um deles. Quanto vale a diferença de potencial no primeiro resistor? Seria resistor 1 vezes corrente 1, e a resposta é 2 vezes 2, 4 volts. Bom, e quanto vale V2? V2 seria R2 vezes I2. Isso vale, portanto, 3 vezes 2, 6 volts. Observa, 3 ohms vezes 2 amperes. E quanto vale V3? A diferença de potencial somente neste resistor 3. Ela vale R3 igual, que multiplica I3, e ela vale 5 vezes 2, 10 volts. Ora, o que acontece neste caso? Se o primeiro resistor for 10 volts, o segundo 6 e o terceiro 10, eu posso afirmar que a diferença de potencial na fonte, né, lá da pilha, lá da bateria, o meu V da fonte, ele é igual a V1 mais V2 mais V3. E se houver mais resistores, a soma deles. E aqui tem uma coisa extremamente importante para a nossa análise. Como essa soma vai sempre dar o V da fonte, tu tem que tomar muito cuidado, porque se eu incluir mais um resistor, vai ter que diminuir o valor de V1, V2 e V3. Né? Porque se V1, V2 e V3 somados dá 20, e eu somar mais um V4 e o resultado ainda tem que ser 20, isso então significa que V1, V2 e V3 vão ter que diminuir de valor. Vamos fazer uma experiência. Vamos ver o que acontece se eu resolvo inserir mais um resistor aqui, que vai ser o resistor R4 de 10 ohms, ok? Bom, aí o que acontece? Os nossos dados, eles vão sofrer alterações. Os nossos dados sofrem alterações. Preste muita atenção. Quanto passa a valer o REC? O REC será 2 mais 3 mais 5 mais 10. Ou seja, a resposta passa a ser 20 ohms. Ou seja, se o REC já não é mais 10, se o REC agora é 20 ohms, então aplicando a diferença de potencial, eu tenho 20 em 20, gera o I total, que não é mais 2 amperes, agora é 1 ampere. 1 ampere apenas. E se cada resistor é percorrido por uma corrente de 1 ampere, não mais de 2 amperes, este cálculo muda, porque R1 vezes I agora vai ficar 2 vezes 1, 2. Viu como diminuiu? Ó, R2 vezes 2, 3 vezes 1, 3 volts. 3 volts. 5 vezes 1, 5 volts. E eu tenho que incluir, deixa eu baixar um pouquinho a minha tela, eu tenho que incluir agora o cálculo do V4, que será R4 vezes I4. Ou seja, 10 vezes a corrente que passa por ele, que também é uma corrente de 1 ampere, porque é a mesma em todos os resistores. 1 vezes 10, 10 volts. E isto ainda é válido. Né? Isto aqui ainda é válido, só que eu tenho que somar o V4 para que o resultado ainda seja 20. 2 mais 3 dá 5, mais 5 dá 10, mais 10, o V da fonte continua sendo 20 volts. Então, tomem muito cuidado quando trabalharem com essas características. Eu tenho a mesma corrente em todos eles? Sim. Mas se eu alterar os resistores, eu altero a corrente. Eu tenho a soma das diferenças de potenciais dando total? Sim.
Mas se eu incluir novos resistores, cada diferença de potencial muda, né? E assim como, claro, a resistência equivalente do circuito muda se eu incluo resistores nessa conta. Minha sugestão, tentem fazer algumas questõezinhas e depois usem esse vídeo como guia, ok? Obrigado pela atenção, próximo vídeo.